Olá, neste vídeo eu vou apresentar o Solver, um suplemento do Excel que é bastante interessante para a resolução de problemas que envolvem programação linear. Para isso eu vou utilizar um exemplo simples, que é aquele que a gente vem utilizando desde a primeira aula, que é o problema lá das mesas e cadeiras, né? Somente duas variáveis. Embora o solver, né, o interessante de utilizá-lo é justamente naqueles problemas que envolvem mais do que duas variáveis, quando você tem uma quantidade grande de variáveis de decisão. Mas eu vou mostrar nesse exemplo mais simples, porque o procedimento é o mesmo, né, fica mais rápido de mostrar, e nas próximas aulas eu vou estar mostrando com outras aplicações. Tem aí uma empresa que fabrica as mesas e cadeiras, né? A gente já viu essa parte aí, cada cadeira consome 5 tábuas na sua produção, cada mesa 20 e tal, e há uma disponibilidade de 400 tábuas. Cada cadeira 10 horas para produzir, cada mesa 15, 450 horas disponíveis. 180 o lucro por cadeira, 320 o lucro por mesa. E é o que a gente quer saber aqui, né, nesse processo de otimização, é encontrar a solução ótima, ou seja, encontrar os valores de x1 e de x2 que tornam, né, a nossa função objetivo, que vai ser o lucro, né, que torna esse lucro máximo, ou que torna a nossa função máxima. Nós já temos esse modelo formulado das outras aulas, né? Nós temos o primeiro passo aqui, as variáveis de decisão, número de cadeiras e número de mesas, as restrições com base exatamente aqui nas informações dadas, 5 tábuas por cadeira, 5x1, né? 5 vezes a quantidade de cadeiras, é o total de tábuas que serão consumidas na produção de cadeiras, 20x2, 20 vezes a quantidade de mesas, é o total de tábuas consumidas com a produção de mesas. Se somarmos, não pode ultrapassar as 400 tábuas. O mesmo raciocínio aqui para as horas, né? 10 horas por cadeira, 15 por mesa. Faça a multiplicação, tem que dar menos ou no máximo 450 horas. E a função objetivo, que é essa daqui, 180x1 mais 320x2. 180 por mesa, por cadeira, perdão, 320 por mesa. E é essa função que a gente deseja maximizar. Na utilização do solver, é preciso, né, antes de recorrer a esse suplemento, é preciso montar ou modelar o problema. É preciso fazer isso que eu acabei de mostrar. Definir quais são as variáveis de decisão, as restrições do modelo e a função objetivo. A partir daí, ao invés de nós partirmos para uma resolução via método gráfico, analítico, nós vamos justamente lançar esses valores numa planilha do Excel. Então vamos lá, eu vou mostrar inclusive como você habilita o solver no Excel. Vamos para o Excel. Aqui eu já deixei a planilha com algumas células digitadas, né? Por enquanto aí não inseri fórmula alguma, tá? Eu destaquei aqui essas células amarelas e essas que estão com destaque com preenchimento em azul, são as células onde nós teremos que entrar com algumas fórmulas. No mais, a gente simplesmente digita valores de acordo com o modelo que nós temos. Antes eu vou mostrar como é que você habilita o solver no Excel, porque geralmente ele não está habilitado na instalação padrão. Então, para verificar se está ou não, você clica aqui em dados, né? No meu caso aqui já está habilitado o solver, tá? Se não tiver, se não aparecer solver aqui, você vai ter que fazer o seguinte, é só clicar em arquivo, vem aqui embaixo em opções, e clique em suplementos nessa janela. Certinho? Aí você vai encontrar aqui, olha, suplementos do Excel. Se não tiver, é só clicar aqui e escolher suplementos do Excel. E clique em ir. Nessa janela aqui, eu tenho habilitadas, né, as ferramentas de análise e o solver. Tá? Talvez o seu Excel esteja dessa forma, com nenhuma habilitação dessas ferramentas. É só clicar aqui no solver e dar OK. Tá?
No meu caso, como já está habilitado, né, já aparece ali do lado. Pode ser que ele peça aí alguns segundos para poder fazer aparecer o solver nas guias aqui, nos comandos do Excel. E aí você clica lá em dados, verifica o solver está lá. Ótimo. Por enquanto, a gente ainda não vai clicar sobre o solver. Você trabalha na planilha, né, normalmente. O que nós vamos fazer aqui nessa planilha por enquanto? Bom, esse destaque que eu estou dando aqui nas células, deixa eu só abrir a caneta aqui, nas células amarelas, né, eu não vou digitar nada, na verdade. Eu falei que iria digitar, não. Aí eu tenho que deixar livre para que o Excel faça, né, para que o solver justamente faça os cálculos e me apresente a solução ótima. Então, o valor do x1 e do x2, que serão a solução do nosso problema, e quem já assistiu às aulas anteriores sabe que aqui vai dar 24 e 14, né? Eles vão aparecer aqui. Eu tenho que deixar livre. E eu vou fazer referência a essa célula. Célula B2 e célula C2. Ok? O que tiver em azul é a fórmula que nós vamos digitar. Mas antes é preciso digitar os coeficientes. Então eu deixei aqui, né, essa parte livre, as células E3 e F3, para digitar os coeficientes da função objetivo. FO é a função objetivo, é o meu lucro. Vamos lembrar, né, que essa função objetivo, que é a função lucro, né, ela tem o formato 180x1 mais 320x2. Nós não escrevemos x1 e x2 aqui no Excel. A gente vai entrar com os valores 180 e 320. E quando eu tiver que fazer referência à variável x1 ou à variável x2, aí a gente faz essa referência aqui às células B2 e C2. Tá? Então, por enquanto, é só digitar. Eu vou digitar aqui, coeficiente do x1 é 180, coeficiente do x2 é 320. Pronto. Aqui embaixo, nós vamos colocar as restrições. Vamos lembrar, né, que as restrições que nós temos, aqui eu vou dar um espaço um pouquinho maior, né, é a seguinte, olha, a primeira delas, 5x1 mais 20x2 tem que ser menor ou igual a 400. Então vamos entrar com os coeficientes 5 e 20, coeficientes de x1 e x2. Eu vou manter aqui a mesma coluna, tá? Vocês vão até ver por quê. Na verdade, o que eu estou digitando aqui, você pode digitar em qualquer parte da planilha, né? Eu tenho esse costume, esse tipo de organização aqui, mas você pode fazer diferente, do jeito que preferir, tá? Então eu coloco o 5 aqui e coloco o 20 ali do lado. Tá certo? Bom, só que eu tenho aqui, ó, menor ou igual a 400. Eu já vou deixar o valor 400 aqui do lado. Tá certo? Só isso já bastaria. Mas vocês vão perceber que na hora de lançar no solver, eu vou ter que escolher se é maior ou igual, menor ou igual, se é igual. Então vamos colocar só para lembrar. Se você não colocar, não digitar o que eu vou digitar agora, não vai fazer diferença. Tá? O que eu preciso é desses valores numéricos. Mas eu vou por aqui, ó, menor ou igual, só para lembrar, correto? Bom, a outra restrição é a restrição das horas, a primeira aí foi das tábuas, que é essa daqui, ó, 10x1 mais 15x2 menor ou igual a 450. Vamos fazer o mesmo aqui. Vamos digitar o 10 na coluna do x1, tá? O 15 na coluna do x2 também é menor ou igual. Nesse problema aqui, é tudo menor ou igual. Tem muitos problemas em que você vai ter N restrições, 10, 20, até mais, cada uma com sinal, maior ou igual, menor ou igual, maior, menor, igual, só igual. Tá? Então é bom colocar aqui para a gente lembrar. E coloca ali o 450. A última restrição que nós vamos... Aliás, não precisa de mais. Tá? Eu deixei isso daqui, mas está... Na verdade está a mais. Que eu utilizei aí um modelo de um outro problema que tinha 3 restrições. Se a gente for analisar, né, quando utilizamos o método analítico, tinha mais 2 restrições, que seria x1 maior que 0 e x2 maior que 0. A gente até poderia inserir aqui, mas é desnecessário. Se eu tivesse que inserir algo do tipo x1
maior ou igual a 0. Você colocaria 1 aqui, porque é 1x1, se fosse, né? Eu vou colocar aqui, depois eu tiro. Né? Olha ali, x1 maior ou igual a 0, tá? Eu tenho que colocar o coeficiente. Qual é? É 1. Se deixar vazio, ele não vai entender, ele vai entender que é 0. Tá? E o x2 ele não aparece nessa restrição. Aí você coloca 0 e deixa vazio. Tá? Aí eu colocaria aqui menor ou igual e colocaria aqui do lado o 0. Sempre aqui, né? Aqui eu vou colocar os valores que aparecem à direita, os limites que ficam à direita nas restrições. Seja maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual, eu coloco à direita. Ok? Mas quando é uma restrição simples como essa, não há necessidade de nós colocarmos, porque o Excel, ele vai, vocês vão ver aqui no Solver, ele vai me dar a opção, né, de definir ali, olha, eu quero que os valores das variáveis sejam valores não negativos. Perfeito? Então vamos lá. Bom, as restrições estão inseridas, ou melhor, os seus coeficientes. Agora a gente vai entrar com as fórmulas. Fórmula da função objetivo. Está aqui. 180 que multiplica o x1 mais 320 que multiplica o x2. Então você pode fazer aqui da seguinte maneira, né? Clicou aqui, coloca igual. Uma das formas é você digitar a fórmula do jeito que está aí. É 180, mas você não digita o 180. Você digita a célula onde você seleciona a célula onde você digitou o 180. Por quê? Porque se você tiver que fazer alguma alteração nesse lucro, automaticamente, né, as fórmulas são atualizadas, por esse motivo. Então, 180 que multiplica quem? O x1. O valor do x1 vai aparecer aqui. Tá? Por enquanto está vazio. Mais 320. O 320 está aqui. Célula F3. Multiplicado, estrela, célula C2, que está aqui. E dá Enter. Tá, ok? Então, igual E3 vezes B2 mais F3 vezes C2. Fica 0. Lógico, fica 0 porque o x1 e x2, por enquanto, né, as suas células estão zeradas. Correto? Uma outra maneira, aqui é uma equaçãozinha simples, né, uma função simples, não deu trabalho digitar. Tá? Mas uma outra maneira de você entrar com essa fórmula, eu apaguei aqui a fórmula, vou entrar de novo, é utilizar a função que a gente chama de somar produto. Tá? Somar produto. Somar produto, o que ele faz? Você escolhe as matrizes onde estão os números que vão ser multiplicados. Perceba que eu peguei o 180 e o 320. Então eu pego aqui, ó, 180, 320, seleciono. Tá? É a primeira matriz. Está aqui ele, somar produto, E3, F3. Aí você coloca ponto e vírgula para entrar com a outra matriz, que é essa daqui. Matriz é esse conjunto de células. Tá? Que é o B2, C2. Fechou parênteses, deu Enter. Tá? O que o somar produto faz? Né? Ele pega os valores que estão na célula, as células que estão na primeira matriz, essas matrizes têm que ter o mesmo tamanho, a mesma quantidade de valores, então eu selecionei aqui, o 180 e 320. Ele faz com que cada um desses valores sejam multiplicados pelos valores da outra matriz. Os valores do x1 e do x2, B2 e C2, ok? E soma esses resultados. Faz exatamente o que a gente digitou com relação a essa função lucro. E é isso que nós temos que fazer também aqui, olha. Aqui também é somar produto. O 5 e o 20, que estão aqui, né? Multiplicados pelos x1 e x2 que estão aqui. A outra restrição, o 10 e o 15, multiplicados pelo x1 e pelo x2. Então, para não ter que ficar digitando sempre, e se nós escrevermos sempre as restrições nessa estrutura, mantendo a posição do x1, do x2, do x3, do x20, se tiver, né, eu digito uma vez aqui em cima e nós arrastamos a fórmula. Pronto, arrastei. Tá? Aqui a gente apaga, que aí não vai interessar a fórmula que aí vai aparecer. Se eu clicar aqui, vocês vão perceber, ó, vou clicar para abrir a fórmula. Somar produto E6, está aqui, ó, E6, F6, o 5 e o 20, né? B5, desculpa, cometi um erro aqui,
esqueci de algo extremamente importante. Quando a gente arrasta, o Excel atualiza, tá? Só que eu arrastei sem fixar o X1 e o X2, ou seja, as células aqui, né, B2 e C2. Por isso esse erro que aparece, mas a gente corrige. Vou apagar as fórmulas aqui, tá? Vamos lá, vamos clicar novamente. E3, F3. Essa tem que ser atualizada, né? Que depois vem aqui para E6, F6, E7, F7. Mas essas daqui tem que ser fixadas. Então o que você pode fazer? Vai, né, na escrita aí B2, C2 e aperta a tecla F4. Tá? Ou, se você preferir, coloca o cifrão na frente do 2. É só a linha que a gente tem que fixar. Ele coloca na frente do 2 e do B. Perfeito, não tem problema. Clica aqui sobre o F2, ou C2, perdão, e aperta a tecla F4. Tá? Ou, repito, coloque o cifrão. Pronto, aí você dá Enter. Não mudou nada na fórmula em termos de valor. Ele vai continuar com o mesmo valor. Só que na hora que eu arrasto, ele atualiza o E3, F3, mas ele fixa o B2, C2. Correto? Aí você vai perceber isso na hora de arrastar, não vai mais acontecer aquele erro que eu cometi. Vou apagar aqui, deletar, pronto. Olha aqui, abrindo, o que vai acontecer? E6, F6, que é 5 e o 20, perfeito? Multiplicados, depois somados, né, por B2 e C2. Então tá ótimo, o mesmo ocorrendo aqui nessa outra célula. Correto? Pronto. A parte de digitação de valores e de fórmulas nós encerramos. Agora a gente recorre ao solver. Então vamos lá. Você pode estar em qualquer célula aqui, mas se você clicar sobre a função objetivo e abrir o solver, o que ele faz aqui? Na primeira célula ele já seleciona aquela que você estava, que é a B3. Definir objetivo, exatamente onde está a fórmula da função objetivo. Tá? Se não tiver lá, beleza, você apaga. Se tiver errado, você apaga e clica sobre a função objetivo. O que nós queremos com essa função objetivo? Ela é lucro. Nós queremos maximizar. Se fosse, por exemplo, um custo de produção, eu ia querer minimizar, né? Aí eu ia clicar aqui em minimizar, ou que ela assumisse um determinado valor, mas geralmente é maximizar ou minimizar, certo? Bom, aqui eu já tinha usado essa planilha para outras, vamos redefinir tudo aqui, para outros problemas, né? Por isso que apareciam já as restrições ali. Tá? Então vamos deixar aqui zerado, ele vai aparecer assim para você. Alterando células variáveis, o que é isso? Você vem, clica aqui, é você selecionar as células que você reservou para as variáveis de decisão, que são as células P2 e C2. Então é só clicar na primeira, com o botão da esquerda, segura e arrasta. Pronto, selecionou. Se tiver mais variáveis, você seleciona, né, mais células. Pronto. Agora vamos para as restrições. Adicionar restrição. O que nós vamos fazer agora é inserir essas fórmulas que aparecem, que nós definimos aqui para as restrições. Então, adicionar. Tá aí, referência de célula é onde está a fórmula. Clicou aqui. Perfeito. Aí você vem aqui e seleciona qual é o sinal. Maior ou igual, menor ou igual. Tá. É menor ou igual. É o que já está selecionado. Tá? E clica aqui na restrição. O que é restrição? É o valor que restringe aquele insumo, aquela matéria-prima, que restringe as horas. É aqui no caso o 400. Então você vem e clica em 400. Poderia digitar aqui? Pode, mas é interessante você fazer referência à célula, porque se de repente você tem mais horas disponíveis aqui no caso, desculpa, mais tábuas disponíveis, você só altera na planilha e refaz, né, o solver. Refaz, que eu digo, pede para ele refazer o cálculo automaticamente. Você não precisa entrar tudo de novo. Aí você coloca aqui adicionar, tá? Ele vai para a próxima restrição. Tá? Próxima, está aqui, essa célula, né? Também é menor ou igual, cuidado, porque toda hora ele volta para menor ou igual, né? Então fique atento a isso. Nesse caso, beleza, é menor ou igual. Restrição, 450. Terminou? Aí você pode dar OK.
não tem mais nenhuma. Está ali, ele mostra o que você digitou nas restrições. Aí você tem essa opção, eu falei que não precisaria de mais restrições, por quê? Tem essa opção de tornar variáveis restritas não negativas. Ele já considera aí maiores ou iguais a zero. E aqui não pode esquecer de colocar no LP Simplex, né, de linguagem de programação linear. Perfeito? Bom, feito tudo isso, né, é só pedir para ele resolver o problema. Ele mostra essa janela intermediária. Perceba que aí quando você clica em resolver, ele já apresenta aqui a solução, 2414. Tá? Mas aqui simplesmente eu vou dar OK por enquanto. Numa próxima aula eu vou mostrar esse relatório de sensibilidade, mas com alguns problemas um pouquinho mais, com um pouquinho mais de variáveis, perfeito? Que é mais interessante para a gente poder fazer esse tipo de análise. Deu OK, pronto, está aí. Ao mesmo tempo em que ele determina aqui a solução, ou os valores que me dão essa solução, 24, 14, 24 cadeiras, 14 mesas, ele já calcula qual é o valor da função objetiva, esse valor máximo. Né? E aqui também é legal que as fórmulas que nós inserimos para as restrições, lembrem-se que eu disse que a quantidade de tábuas não pode ultrapassar 400, poderia ser menos. Mas, de acordo aí com a solução, foram utilizadas todas as tábuas. Aqui poderia ter dado 300, por exemplo, né? Poderiam ter sobrado tábuas. Tá? E com relação às horas, que nós limitamos em 450, também foram utilizadas todas as horas. Certo? Bom, o que pode tornar, numa situação com mais variáveis, né? O que dificulta aqui no processo? Você ter que digitar mais valores apenas, porque o procedimento é exatamente o mesmo. Ok? É isso aí, até a próxima.